E se eu te dissesse que o Irã, sim, a nação moderna do Irã, desempenha um papel crucial na grande narrativa da Bíblia sobre profecia e eventos mundiais? Muitas vezes, quando as pessoas pensam na Bíblia, elas se concentram em Israel, Egito e Babilônia. Mas e se eu te dissesse que o Irã, conhecido como Pérsia nos tempos bíblicos, não era apenas mais um império, mas uma nação mencionada especificamente nas profecias para moldar o destino do povo escolhido de Deus? A origem bíblica do Irã é mais fascinante do que muitos imaginam. Desde a linhagem de Noé até o reinado de Ciro, o Grande, a história dos iranianos está entrelaçada com alguns dos momentos mais decisivos da história bíblica. A revelação mais surpreendente é que Deus usou a Pérsia, uma nação de reis pagãos, para libertar Israel, reconstruir o templo e cumprir profecias que haviam sido pronunciadas séculos antes. Neste vídeo, é explorado como a Bíblia revela a origem do povo iraniano, sua ascensão ao poder e seu papel central tanto no Antigo Testamento quanto nas visões proféticas do futuro. Para compreender as raízes bíblicas do Irã, é necessário voltar à história de Noé e seus descendentes. Após o grande dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os antepassados de todas as nações da terra. Segundo a tabela das nações em Gênesis 10, um dos filhos de Jafé foi Madai, o ancestral dos medos. Esses medos, mais tarde, se associaram estreitamente aos persas, formando a base do Império Medo-Persa, um dos impérios mais poderosos da história mundial. Os descendentes de Madai se estabeleceram na região que viria a se tornar o Irã moderno. Os persas, originários da mesma área geográfica, ascenderam ao poder posteriormente, mas ambos os povos partilhavam uma ancestralidade iraniana comum. Segundo a Bíblia, os antepassados dos iranianos descendem de Jafé através de Madai, o que coloca esse povo na narrativa bíblica desde os primórdios da história pós-diluviana. Essa conexão os vincula a uma das genealogias mais antigas da Bíblia e estabelece as bases para seu papel significativo na história do povo de Deus. Séculos depois, vemos a ascensão da Pérsia, um reino que teria um papel essencial na narrativa bíblica. Medos e persas formaram uma aliança sob a liderança de Ciro, o Grande, que fundou o Império Aquemênida, conhecido como o Primeiro Império Persa. No auge, esse império se estendia do rio Indo até o norte da África, abrangendo muitas das regiões mencionadas na Bíblia, incluindo Israel, Babilônia e Egito. A importância da Pérsia, porém, vai além de seu poder militar e territorial. Seu verdadeiro papel está na forma como Deus a usou para cumprir suas promessas ao povo de Israel. O Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, havia conquistado Jerusalém em 586 a.C., destruído o templo e levado os judeus ao exílio. Esse cativeiro duraria 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Então veio Ciro, o Grande, rei da Pérsia, que conquistou Babilônia em 539 a.C., e tudo mudou. O livro de Esdras começa com um decreto de Ciro, permitindo que os israelitas retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Esse evento é registrado em Esdras capítulos 1 a 4, onde Ciro declara: "O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá." Ciro, um rei pagão, foi mencionado pelo profeta Isaías mais de um século antes de seu nascimento como aquele que cumpriria a vontade de Deus para restaurar Israel. Isaías 44, 28 e 45, 1. Em um dos momentos mais notáveis da história bíblica, isso marcou uma virada profunda para Israel e destacou o papel central da Pérsia no plano divino. Um dos elementos mais extraordinários do legado bíblico da Pérsia é o papel de Ciro. Deus o chama de meu pastor e até mesmo de meu ungido.
um título geralmente reservado aos reis de Israel. Como poderia um rei pagão ser chamado de ungido de Deus? A resposta está na soberania divina. Deus pode usar qualquer um, mesmo os de fora do seu povo, para cumprir seus propósitos. O decreto de Ciro para reconstruir o templo não foi a reconstrução do templo sob liderança de Zorobabel, com o apoio de Ciro, foi um passo fundamental na restauração de Israel. Deus usou a Pérsia não apenas para derrotar Babilônia. Isso serviu de lembrete para Israel e para o mundo de que o plano de Deus está acima de qualquer império. E ele pode usar até figuras improváveis para realizar seus propósitos. A atuação da Pérsia na história bíblica não termina com Ciro e a reconstrução do templo. O livro de Ester traz outro exemplo poderoso de como Deus usou a Pérsia para proteger seu povo. Durante o reinado do rei Xerxes I do Assuero, um plano foi arquitetado por Amã, um oficial da corte persa, para exterminar os judeus. Movido por ódio, Amã manipulou o rei para emitir um decreto de aniquilação. Contudo, por meio da providência divina, uma jovem judia chamada Ester havia se tornado rainha da Pérsia. Incentivada por seu tio Mardoqueu, Ester tomou uma atitude corajosa ao revelar sua identidade judaica ao rei e implorar pela salvação do seu povo. Em Ester 4:14, Mardoqueu diz: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" A intervenção de Ester resultou em uma reviravolta dramática. O rei, ao descobrir o plano de Amã, ordenou sua execução e emitiu um novo decreto permitindo que os judeus se defendessem. Essa história, celebrada anualmente na festa do Purim, é um lembrete de como Deus usou a Pérsia, e especialmente a rainha Ester, para preservar os judeus. Mais uma vez, a Pérsia, apesar de ser uma potência estrangeira, foi um instrumento de proteção divina ao povo de Deus. Isso demonstra que a Pérsia não foi apenas uma espectadora passiva, mas uma participante ativa na história da salvação. A Bíblia não fala apenas do papel histórico da Pérsia, mas também a coloca no centro de visões proféticas sobre o futuro dos impérios mundiais e o plano final de Deus para a humanidade. No livro de Daniel, o profeta judeu que viveu durante o exílio na Babilônia serviu tanto aos impérios babilônico quanto persa. Ali, encontramos várias visões sobre a ascensão e queda dos impérios, incluindo a Pérsia. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua composta por diferentes materiais, representando impérios mundiais. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. Em Daniel 7, Daniel vê 4 animais simbolizando impérios sucessivos. O segundo animal, um urso erguido de um lado, representa o Império Medo-Persa, simbolizando sua natureza dual. Outra visão importante está em Daniel 8, onde o profeta vê um carneiro com 2 chifres, um representando os medos e outro os persas, conquistando vastos territórios. No entanto, um bode com um grande chifre, representando a Grécia e Alexandre, o Grande, eventualmente derrota o carneiro. Essas visões mostram que o surgimento e a queda da Pérsia não foram meros acasos históricos, mas parte do plano divino. Mesmo após a queda da Pérsia no século IV a.C., sua influência permaneceu. No Novo Testamento, há uma ligação misteriosa entre a Pérsia e os magos que visitaram Jesus. Muitos estudiosos acreditam que esses magos vieram da região persa e possivelmente eram sacerdotes zoroastristas, estudiosos de astrologia. A jornada deles para adorar o rei dos judeus demonstra a continuidade da conexão persa com a história bíblica. Além disso, a tradição de tolerância religiosa da Pérsia ajudou na disseminação do judaísmo e, posteriormente, do cristianismo. O Império Aquemênida era conhecido por permitir que os povos praticassem livremente suas religiões, o que influenciou impérios futuros como Roma.
Esse ambiente favoreceu o florescimento das comunidades judaicas e preparou o caminho para a propagação do Evangelho. Por fim, é importante considerar o futuro do Irã à luz da profecia bíblica. Muitos estudiosos acreditam que o Irã, chamado de Pérsia nas profecias, terá um papel fundamental nos eventos dos últimos tempos. Em Ezequiel 38:39, a Pérsia está listada entre as nações que se unirão a Gog de Magog numa grande batalha contra Israel, a Guerra de Gog e Magog. Embora o momento exato dessa batalha ainda gere debates, a presença da Pérsia na profecia sugere que o Irã continuará a ter relevância espiritual nos tempos finais. As profecias de Daniel sobre a ascensão e queda dos impérios, incluindo a Pérsia, reforçam a soberania de Deus sobre as nações. Nenhum império, por mais poderoso que seja, está fora do controle divino. Ao observarmos os eventos atuais no Oriente Médio, especialmente as tensões entre Irã e Israel, devemos lembrar que esses acontecimentos fazem parte de uma história maior, iniciada nas páginas da Bíblia e que culminará no cumprimento das promessas de Deus. A história da Pérsia, hoje o Irã, é um dos exemplos mais notáveis de como Deus pode usar até mesmo nações improváveis para cumprir seus propósitos. Desde os descendentes de Jafé, por meio de Madai, até a ascensão de Ciro, o Grande, a Pérsia desempenhou um papel central na história bíblica. Da restauração de Israel à proteção do povo judeu no livro de Ester. As profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel mostram que a Pérsia fez parte do grande plano de Deus, não apenas para o passado, mas também para o futuro. A posição do Irã nas profecias bíblicas aponta para sua relevância contínua nos eventos que antecedem o fim dos tempos. A soberania de Deus sobre as nações nos lembra que cada reino, império e líder está sob seu controle. A história da Pérsia é uma prova de que Deus pode usar até potências estrangeiras para cumprir suas promessas e realizar seu plano de salvação.